Ele é o gênio que profissionalizou a nova direita ou herdeiro dos velhos vícios da política de bastidor? Hoje, no CasaCast, a gente abre a caixa preta do homem que move as peças do MBL. De um lado, a promessa de renovação. Do outro lado, processos de lavagem de dinheiro e táticas de cancelamento. A verdade fundamentada incomoda. Vamos para o embate. Ô Wesley, boa tarde, meu querido. Tudo bem contigo? Boa tarde, Elaine, tudo bom? Tranquilinho. Me diz aí, qual é a caixa preta que a gente vai abrir hoje? E aí, vamos falar um pouco sobre ele, sobre o Renan Santos, o fundador da MBL. Vamos falar, vamos abrir a caixa preta dessa criatura aí, desse ser abençoado, entre aspas. E aí, como eu já falei, né? Fundador da MBL desde 2014, que eles estão aí nas redes sociais, com aqueles debates deles, fazendo aquelas intrigas, Apavorando muita apavorando gente. todo mundo. Renan Santos, desde 2014, diferente de outras figuras públicas do grupo, ele construiu sua influência longe das urnas, né? Como a gente vai falar também mais pra frente. Atuando nos Por trás das bastidores. câmeras, né? Oi? Por trás das câmeras. Por trás das câmeras, né? No entanto, eu nem sabia que era ele, né? Porque você vê mais os outros atuando, né? Uhum. Influência longe das urnas, atuando nos bastidores enquanto consolidava poder político através da internet. Ex-estudante de direito, mas não terminou. Não concluiu sua- seus estudos. Foi nesse contexto que ajudou a fundar o MBL durante o processo do impeachment de Dilma Rousseff. Isso ele até comentou também, né? Que ele meio que se coloca como um líder ali, né? No podcast que eu estava assistindo, ele até fala sobre isso, né? Que ele foi um dos atuantes nesse poder aí do impeachment, né? De exigir o impeachment da Dilma Rousseff. Ele- Esse movimento que culminou o impeachment dela, né? isso. Ao longo dos anos desenvolveu uma base altamente engajada por meio de lives diárias, na quais mistura análise política, comentários sobre o cenário nacional e exposição pessoal. Esse modelo gera um alto nível de conversão. Parte significativa da audiência se transforma em militância ativa, seja por meio de doações, compra de cursos ou disseminação de conteúdos nas redes. Além da atuação política, Renan também se apresenta como escritor ligado à produção de ideias. Ele tem também uma revista chamada Valete, ali onde ele coloca todas as suas coisas ali, né? Eu não sabia disso. Ele tem uma revista chamada Valete. Ele bate Deve de ser tão frente, boa que ele bate deve de ser. frente com uma outra revista que ele falou que é do Banco Itaú, cara. É uma revista que faz parte do Banco Itaú, agora fugiu o nome. Tem uma que é Piauí, mas não sei se faz parte, não. Não é Piauí, não, né? Cara, deve ser isso sim. Faz parte, ele falou que faz parte até do Banco Itaú, se eu não estiver enganado. Eu posso estar falando errado, mas faz parte de um banco que ele falou no podcast, ele comenta. É porque tem uma revista Piauí que também é bem extremista. Ah, então deve ser essa Ah, mesmo, que ele comentou. vamos trocar com poucas palavras para o pessoal entender direito. O Renan é o cérebro por trás do MBL. Na verdade, ele profissionalizou a militância e criou toda uma estrutura de formação de líderes. Ele é quase um coaching, né, extremista, que não depende de cacique dos velhos partidos. Isso é na teoria. Então, ele meio que abordou muitos jovens e ensinou a bater de frente com aspas, o sistema, muitas vezes sendo até agressivos, né? No Os entanto, jovens ele fala que entre os jovens ele tá lá em cima, né, em questão de votação. então, Entre invadindo 16, entre hospitais, 16 e 24 anos. isso, invadindo hospitais, invadindo prédios públicos, e ele sempre assim, manda a bucha de canhão, arrumar confusão e perder o réu primário, e ele sempre por trás das câmeras. Agora, em 2026, é que ele resolveu botar as manguinhas de fora, né? Mas me diz uma coisa, tu achas que ele é um estrategista político ou um empresário da política? Rapaz, O que tu acha? eu acho que ele tá mais pro empresário, cara. Ele tá querendo surgir com uma terceira via aí, mas eu acho que não tá dando certo, não.
Ele controla o movimento como se fosse uma franquia familiar, né? É. Longe do julgamento do direito do eleitor. Infelizmente, isso é verdade. E ele é assim, como ele tem muitos anos por trás das câmeras, ele construiu uma base sólida de apoio. Isso todo mundo sabe. Ele tem políticos de estimação, né? E, bem ou mal, a gente não tem a confirmação, nós não temos a certeza, essa é a opinião minha, mas ele segura a rédea de certos políticos quando é para atacar, quando não é para atacar, quando é para recuar. Infelizmente, é a velha política. Ele diz que ele quer ser uma terceira via e ele quer ser a nova política e, na verdade, ele continua na velha política, né? Se consideram a nova política, fica atacando um lado, atacando o outro, mas... E ainda ele se diz de direita, né? Mas ataca tanto a esquerda, tanto a direita e querendo ser uma nova via, né? Na verdade, a gente tem que questionar qual é a ética, qual é a base da ética dele. Porque atacar do jeito que o MBL ataca, não tem muita ética, né? A gente entende que tem muito serviço público que muitos adeptos do MBL invadiram e mostraram a realidade, como, por exemplo, hospitais, em postos de saúde, quando confrontaram médicos que batiam ponto e iam embora. A gente entende isso. Uhum. Bem ou mal, isso ajuda em alguma coisa, porque escancara a verdade em muitos lugares, muitas situações no Brasil. Só que tem muita gente do MBL que é muito extremista, que é radical demais. E aí, o que ele vai ser, né? Aí que tá o problema de tudo, o extremismo. O que ele... Me diz uma coisa, qual é o histórico de envolvimento com a justiça que ele tem? Sabes aí? Cara, ele tem um processo bem grande com a justiça, tá? Renan Santos, um dos líderes, segundo o site da UOL, Renan Santos, um dos líderes da MBL, responde a um grande volume de processo, superando as 60 ações desde 2016, com dívidas fiscais e trabalhistas que totalizam milhões de reais. As acusações envolvem dívidas com a União, fraude contra os credores, danos morais e investigações por lavagem de dinheiro, com foco em movimentações de empresas inativas. Empresas, inclusive, que estão ligadas à família dele, né? Isso, que ele trabalhava com o pai dele com a questão dessas empresas, né? Uhum. Aí eu te pergunto, qual é a moralidade pública desse cara? Quer dizer, um cara que tem 60 processos, está sendo investigado por lavagem de dinheiro, né? São rolos fiscais das empresas da família. E aí, como é que uma pessoa, infelizmente, como sempre nós falamos, não estuda, não pesquisa? Não, eu vou votar no Renan Santos. Olha a ficha do cara. Quer dizer, se o cara, enquanto atrás dos bastidores já fez o que fez, isso está sendo investigado, está sendo processado, isso não são palavras do Lander, não são palavras do Wesley, isso são documento público. E um cara vai virar um presidente da República. O que ele não vai fazer? Não tem como. Infelizmente, ele se diz a terceira via, né? Mas eu acho que tá mais para oportunismo. Em resposta, só falando rapidinho em resposta a tudo isso sobre os processos, ele deu uma resposta para ele se defendendo. E defende que a legalidade de suas atividades, alegando que as denúncias muitas vezes carecem de indícios de ilegalidade ou que as dívidas são antigas e relativas às empresas inativas. Aí eu te pergunto, eu te afirmo, ele bate de frente com o produto Bolsonaro. Ele alega que o produto Bolsonaro estragou. Mas em 2018, ele estava no palanque do Bolsonaro, ajudando a chocar esse ovo de cobra, que foi esse clã maldito Bolsonaro, né? E não era uma terceira via. Na verdade, era conveniência para ele. Então, quer dizer, agora ele chuta o Bolsonaro, mas em 2018 ele estava no palanque, ele estava no palco junto com o cara.
Ele tá achando que vai ser uma ideia de como tentar vir como uma terceira via? Porque você não vê até hoje eu não vi uma terceira via. Sempre tem aquele centro, aquele centrão que ou puxa um pouco para direita ou puxa um pouco para esquerda. Eu não vi ainda alguém com pensamento bem centralizado ali, não. Ah, não tem, na Não verdade tem. não tem não. Se a gente for puxar para o Caiado é direita para extrema já, porque só dele falar de anistia, então já corta. Se caso Ciro Gomes se candidatasse, ele se uniu ao clã Bolsonaro também para atacar o Lula. Então, não adianta. Agora eu te faço uma pergunta que eu tenho certeza que tu sabes a resposta. E o caso Ucrânia? Vamos falar dos amiguinhos do Renan Santos. Pois é, ficou bem feio aquele caso da Ucrânia, tá? Aqueles áudios vazados, tô falando das ucranianas, que elas são mulheres Né? fáceis, ficou uma coisa bem feia, tá? Não, o que eu acho engraçado é que eles reconheceram os erros individuais. Mas o foco, que, segundo a alegação deles, sempre foi a missão institucional e a ajuda humanitária. Que tipo de ajuda humanitária o Mamãe Falei ofereceu, né? Eles Bela arrecadaram ajuda, 180 mil naquela época para poder ajudar, né? mas Não, e ele, eu acho engraçado assim, reconheceu, mas uma vírgula aí, um ponto e vírgula. Só porque os áudios vazaram. Se os áudios não tinham vazado, eles estavam negando até hoje. Tenho certeza. O Renan estava lá, né? Junto com a Mamãe Falei. Renan tava. E também foi um dos, né, do áudio vazado, né? Então, mas eu te falo só mais uma coisinha aqui. Eles não debatem, cara. O MBL não debate, o MBL atropela. Eu acho que o Renan ele comanda um exército de cancelamento. Infelizmente, se tem alguém que discorda, como o MBL é muito forte nas redes sociais, eles engajam para o linchamento virtual. Isso é minha opinião, mas é porque eu já vi também, entendeu? Isso não é democracia, Wesley. Isso não é democracia, Cara, tem isso é que. milícia digital, cara. O negócio tem que ter conversa, cara. Diálogo. Não tem jeito. Não adianta você atacar e não ouvir a outra parte. O que vai mostrar muita coisa nesse momento aí é a partir do. Quando começar os programas eleitorais, né? Na televisão. Aí que a gente vai ver Hum, muita coisa ali, né? Acontecendo realmente. isso é verdade. Eu estou procurando, estou esperando ainda também os projetos de governo dele. Eu realmente não encontrei nada. Ele tá, parece o Flávio Racha, que não vou falar nada, De vez porque em por quando enquanto. salta alguma coisa. Só quem falou já alguma coisinha mesmo foi o Zema, que eu já vi que ele já falou alguma coisa. Falou sobre a trabalho infantil, Isso. Falou sobre sobre a aposentadoria, aposentadoria, que vai acho que aumentar o tempo de contribuição. impeachment de ministro. Mesmo a Eu acho que tem uns que ainda não falam nada porque ainda tá com medo, né, de se comprometer agora. ou porque não tem projeto, ou porque o projeto é extremista e se for falar abertamente sobre o seu projeto extremista, vai ser cancelado. Aí bobear não consegue nem se candidatar, porque não vai ter quórum de voto. É, Tá? Isso para mim está mais do que visível, lógico. porque nem o Mas Flávio Bolsonaro falou deixa que eu por falar uma enquanto vai ouvir dele só coisas genéricas. É verdade. Mas deixa eu falar uma coisa pro pessoal que está assistindo, que assiste a gente. O Renan Santos é o arquiteto da renovação, ou é apenas um dono de uma engrenagem de poder que usa métodos que ele mesmo critica? Para mim, ele Só é dono de uma só a velha engrenagem mesmo. política. Né? Eu preciso que vocês que assistem a gente comentem, tragam fatos, entendeu? Tragam debate. A gente precisa desse debate. O que vocês acham do Renan Santos? O que vocês acham dos outros presidenciáveis? Eu acredito que o que a gente apresentou hoje nada mais é do que fatos concretos com embasamento. Não existe, não é só opinião, não é opinião. Isso são fatos concretos com embasamento. A gente pega, pesquisa, estuda, a gente vê, confere e vê se está certinho. Então, eu preciso que vocês
interajam com a gente para a gente ter uma segunda opinião, uma terceira opinião, mas com embasamento, entendeu? Eu sou crítico do Renan Santos, o Wesley é crítico do Renan Santos, porque ele faz parte de um movimento, o MBL, que infelizmente é um movimento muito radical. É um movimento que cultua a baderna. A gente precisa ter um debate. Se fosse para ter uma terceira via, que fosse uma terceira via saudável, sã, e não uma baderna, entendeu? Eu gostava de assistir, só um adendo aqui no final, eu gostava de assistir o Kim Kataguiri falando. Mas depois que ele começou a apoiar muito o Bolsonaro, eu deixei de acompanhá-lo. Porque eu não acredito, eu realmente não acredito que uma pessoa que cultua a família Bolsonaro, ela seja uma pessoa saudável. Isso é opinião própria minha. Porque eu acho que as opiniões do clã Bolsonaro são extremistas, são racistas, são preconceituosas, misóginas, etc. Isso é opinião minha, entendeu? Então, uma pessoa que idolatra o clã Bolsonaro, que defende o clã Bolsonaro, para mim não vale nada. Infelizmente, não tem voz de causa. Mas, voltando ao Renan Santos, eu não conheço a pessoa pessoalmente, a gente não conhece, a gente estudou, a gente viu o que tem na E esse Kim internet. Kataguiri agora tá com ele, né? E então, é por isso que eu comentei sobre ele, porque ele tinha umas opiniões, ele é muito estudado, ele tinha umas opiniões muito fortes, que às vezes tinham muita coerência, mas depois que ele começou, por outro lado, para mim deu, infelizmente para mim deu. Tem mais alguma coisa para pontuar, Wesley? Só isso mesmo. Meu querido, muito obrigado, mais um bate-papo muito bacana. Deixar que nós já conversamos antes de começar a gravar. A gente tem uma surpresa, tomara que seja na semana que vem. Espero que dê certo essa nossa surpresa. A gente vai. Só um spoiler que nós vamos gravar num local diferente, de um jeito diferente. Então eu espero que o pessoal que vai assistir a gente goste. Certinho, meu querido? Quem será que vem no próximo vídeo? Então, surpresa também, quem é que vem? Essa é uma bomba, só sei que é uma bomba. Uma bomba bem Certinho, grande. meu querido? Nossa senhora, muito, muito grande. Boa tarde, meu querido, e até a próxima. Valeu, boa tarde, até a próxima. Valeu!